Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E se eu te dissesse que uma aula de natação pode salvar vidas, mas também pode marcar uma infância para sempre? Eu tenho certeza que você fez aula de natação e você lembra do seu professor, dos momentos, das músicas. E segurança aquática não precisa ser medo, colocar aquele medo na criança. Não chega perto da piscina, senão você vai morrer. Ele tem que ser com leveza, tem que ser com construção, com confiança e, acima de tudo, com ludicidade, muita brincadeira. Agora imagine utilizar tudo isso, a criatividade, a ludicidade, a música, transformando cada aula em uma experiência que a criança não quer sair e ela não esquece. Enquanto muitos ensinam natação com repetição, com técnica, existe um novo caminho que eu chamo de natação do século XXI, sendo construído dentro da água, mais humano, mais sensível e muito mais eficiente. Hoje eu vou trazer uma convidada que fala sobre segurança aquática, brincadeira, musicalidade e tudo isso sendo ensinado dentro da piscina para desenvolver, conectar e transformar. Porque no final, a melhor aula não é aquela que tem técnica, que tem aquela cobrança, mas aquela que a criança volta, que ela gosta da natação. E eu estou trazendo a minha convidada, Lorena Albuquerque, que ela estava dentro desse podcast, porque ela fica ouvindo no carro dela, é uma das ouvintes mais assíduas, ela fica marcando a gente no story. Hoje eu vi essa entrevista, hoje eu vi aquela, e hoje ela está aqui, no estúdio, direto de Lorena, muito obrigado pela presença. Renata, é uma honra estar aqui, viu? Eu gosto muito, você sabe que a gente conversa e eu tô sempre atualizada com seus podcasts e recomendo, viu? E vou continuar recomendando, pode ter certeza. Lorena, ela votou, ela indica para os pais, indica para outros professores, ouve no podcast, indica no Instagram, praticamente aí a nossa fã, e agora eu sou fã dela porque eu comecei a acompanhar o trabalho, e que trabalho essa moça faz em Recife, e agora a gente vai mostrar isso para o Brasil. Mas antes de a gente mostrar esse trabalho, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Você já pensou o que acontece com os materiais que você não utiliza mais, quando eles são descartados, como uma raia, por exemplo, 25 metros de raia, a gente coloca ali 6, 7, 8 raias. O que acontece com esse material? E a Flote pensou por você, ela criou a raia Paris Bio, que ela é totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, mas claro, nas nossas águas, a gente que é apaixonado por água. Então agora é hora de você fazer a sua parte. Troque as raias pela Paris Bio, totalmente biodegradável. Foram 2 anos de estúdio dentro da USP para a gente levar esses materiais para você. E a Flote já prometeu que vai fazer isso com diversos outros materiais. Para a Lorena, que ela é de Recife, que tem as tartarugas, vai ser um bem que a gente faz aí para os animais e também para o meio ambiente. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, inclusive curso de segurança aquática. Acessa lá plataformaeducar.net e o curso se assiste aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Você tem uma avaliação de prevenção aquática, de segurança aquática, que é o que os pais procuram? Dentro do aplicativo a gente tem, você pode colocar aí, introduzir na sua metodologia. O aplicativo tem 30 dias gratuitos para você baixar em qualquer loja, da Apple, da Google, e conheça várias avaliações para você introduzir aí dentro da sua metodologia. A Raiz, uma nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e levando alegria para as aulas de natação. E Sobrasa, se a gente fala de segurança aquática, tem que falar da Sobrasa. São mais de 17 mil voluntários pelo Brasil, 17 ações diárias. Tenho certeza que você que está me ouvindo é voluntário. Se ainda não é, acesse o site da Sobrasa e seja voluntário Sobrasa. Mas vamos para o nosso assunto. Antes de a gente falar de método, de técnica, de resultado, eu quero entender o que existe por trás de tudo isso. Como começou a sua trajetória, Lorena, quando você percebeu que queria fazer diferente do ensino tradicional? Então, Renato, antes de mais nada, só passar para você que eu sou voluntária da Sobrasa. Acho muito importante, muito recursos, cursos que tem lá disponível no site. É importante ressaltar isso. Então, eu trabalho na área há mais de 25 anos, sabe? E eu me lembro muito bem de escutar em casa minha mãe dizendo, botei meus filhos para nadar por uma questão de segurança, isso é significativo. Eu comecei a nadar
quer dizer, me envolver com a natação aos 3 anos. Não fui atleta, nem eu, nem meus irmãos, não tivemos esse interesse. Mas aprendemos a nadar de criança, porque minha mãe usava um jargão que ela dizia, eu sei nadar tijolinho, aquele que entra na piscina e afunda. Então, isso foi muito significativo. Cresci isso. E a natação foi um esporte escolhido pelos meus pais para a gente estar sempre integrado a uma atividade esportiva. Então, aí surgiu a vontade de fazer educação física, e quando eu estava naquele perrengue de conseguir um trabalho, uma coisa, vi uma oportunidade de trabalhar com natação. Sempre a natação começa assim, a gente substituindo alguém que está há muitos anos trabalhando naquele local, né? E o que fazer? Se a faculdade não estava me dando a formação, e eu tinha que trabalhar, e tinha essa oportunidade que eu queria próximo de casa. Aí entrei. Caí, comprei os meus primeiros livros, caí de cabeça, fui atrás de curso. Eu disse até estava comentando com o Renato antes que um dos primeiros livros que eu li foi de Cacilda Velasquez, né? Como sempre, a natação e a psicomotricidade. Acho que não só eu, mas um apanhado de gente que viveu a natação na minha época. E logo em seguida fui agraciada com a presença de Fontinelli em Recife, no único curso que ele foi lá fazer. Fiz o curso, como eu falei, foi um dos meus maiores investimentos na minha área de natação. E assim foi, surgiu o interesse da natação, tal, comecei a trabalhei em vários lugares e comecei a ver números, Renato. Vi que o afogamento era um problema na infância. As mortes de crianças, segunda causa de morte, né? De crianças de 5 a 9 anos. E depois você vê o número de afogamento de 15 afogamentos por dia. E depois você vê que o afogamento acontecia em casa e na casa das pessoas. Aí você começava a ver também que as crianças que sabiam nadar se afogavam num ralo. Ou seja, eu dizia, isso é meu dia a dia, isso é minha razão, meu trabalho, como eu posso fazer? Então isso virou uma missão para mim, uma missão pessoal e profissional, além de tudo. E eu fico, assim, achando interessante que todos tenham esse pensamento, nós professores de natação, fazer um trabalho nesse sentido de ser missão, porque se a gente ensina a nadar, a segurança aquática, os cuidados com a água, saber se comportar é um ponto fundamental, não é isso? Isso, eu acho interessante você falar, quase 3 décadas de borda de piscina, você estudou muito lá atrás e continua estudando. Sim. Você está aqui em São Paulo, você foi para o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, quase 600 professores envolvidos, teve curso de gestão, curso de deficiente, curso para professores, não curso, mas seminários, né? Era o dia inteiro de curso voltado para gestão, deficiente e também para o professor de forma geral. Então a gente não tem que parar de estudar nunca, o ensino está aí e a gente tem que ir atrás. E qual foi o momento que te fez questionar o modelo comum de ensino da natação e você querer buscar algo novo e diferente? É aquele negócio da natação, né? Que a natação você vê borda, contar azulejo, é aquele que... eu, professora, me catucava, porque é uma expressão que eu gosto de usar na minha região, catucar, né? Não tá, às vezes, para motivar. Então, eu comecei a perceber, não, eu tenho que acrescentar algo mais. Então, eu fiz com essa questão de busca. Renato, eu tenho 4 pós-graduações. Eu vou atrás de curso, eu venho para São Paulo e faço o curso que tiver na minha região. Vou para uma questão de trazer algo novo, que aquele curso me oferece, fazer contatos, fazer troca de informação. E isso fui percebendo que eu podia fazer mais, e motivar e trazer essa criança. Então, surgiu os meus pilares, as minhas vontades na minha aula. Por que não ter isso, né? Isso. E a segurança aquática, no caso, foi um ponto crucial disso. E de eu como fazer isso sem ser uma forma técnica. Eu trabalho numa rede de academias que a gente tem essa formação técnica de fazer aqueles trabalhos de primeiro socorro, de RCP, retirada, que eu acho muito importante também. Mas nós, profissionais, precisamos de uma coisa mais suave para o dia a dia, né? Suave que eu digo assim... A criança respeitar, saber o momento, saber esperar, saber saltar com segurança, saber respeitar a placa de sinalização, saber... Eu tenho até um vídeo interessante que eu mostro nas minhas aulas, o uso do colete, trago para elas, eu uso até muito material do INAT, da Sobrasa, mostro imagens, eu faço um trabalho de informação com ação. Eu informo as crianças e faço a parte prática, que como eu falo às vezes, né? A natação, as pessoas pensam que a natação se passa só na água. A natação começa a partir do momento que eu vou abrir o portão
para um aluno ter acesso à minha área, à minha sala de aula, que é a piscina, né? Você abre, ele tem que, a partir dali, respeitar, entrar com calma, com tranquilidade, saber onde pôr a sandália, saber onde colocar o seu roupãozinho, saber também tirar o roupão, botar, isso é uma questão, vou ajustando a autonomia dele para ele se comportar no ambiente. Aí começo um trabalho já antes de entrar na piscina. E é um desafio para mim, às vezes, porque o pai paga a natação, quer a natação dentro d'água, e a aula de natação não precisa ser necessariamente só dentro d'água. Não estou falando das questões motoras de fortalecimento, estou falando do processo educação, né? Porque como eu me acho uma educadora aquática, eu tenho que ter esse processo do respeito, por exemplo, passagem no chuveiro, passar pelo chuveiro, molhar antes de entrar, por uma questão de higiene da comunidade, de quem frequenta o ambiente, saber vir na hora de ser chamado, só entrar na hora de ser chamado, a minha presença dentro d'água. Uma outra coisa bem importante é a roupa adequada para entrar, né? Isso tudo faz parte do meu processo de educação aquática, e o processo que tem a ver com segurança aquática, né? Quando você vê que a criancinha, ela, na piscina de casa, ela vai para a piscina e muitas vezes ela não está nem com a roupa. E aconteceu um fato nas minhas aulas personalizadas, que a menininha, quando escutou o interfone tocar do apartamento, ela correu, foi pro gaveteiro dela, pegou, abriu e pegou a roupinha de natação. Aí a mãe disse para mim: tia Lore, ela correu, fez super feliz. Eu disse: que interessante, veja que questão educacional. Ela associou a minha imagem, professora de natação, que vou para casa dela dar aula, a roupinha adequada. Por isso que essas atividades de segurança aquática, assim, um comentário de roupa, eu acho que é importante a criança saber a roupa adequada. Isso também faz frear de ela querer ir em qualquer momento, qualquer hora, de sapato, de calça, na roupinha, na festa de aniversário, que ela não está com roupa adequada. Isso também é um processo educacional, ensinar a criança aí. Sabe aquela mãe: meu filho esqueceu o sunga, ele pode fazer de cueca? Não, não é. Além de questão de educação social, é a questão da educação aquática, a roupa adequada para fazer a aulinha. Então, você falou dessa missão da segurança aquática, porque os números são alarmantes. A gente entra no site da Sobrasa, onde tem todos os dados. Se você quiser acessar sobrasa.org, 3 crianças morrem afogadas diariamente. É um total de 1.397 óbitos ao ano, aproximadamente. E como você comentou anteriormente, 65% das mortes de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências. Então, é um problema diário dessas famílias que você precisa levar isso para suas aulas. E como transformar todo esse conteúdo de segurança aquática em algo leve, lúdico e natural dentro da aula, porque às vezes a gente vê isso muito de forma muito tecnicista, bombeiro, policial, militar falando, mas como falar a linguagem dessa criança? Então, aí eu acredito que todo o processo de transformação de uma criança vem a partir de uma rotina. Ela tem que ter uma rotina estabelecida, tem que ter um tracejar. Então, eu começo com a rotina. Eles já sabem o dia, a hora da natação. Quando eu entro na escola, que eu trabalho em escola, a criança vai: tia Lore, estou com a roupa da piscina, hoje eu vou fazer aula, tá? Eles me veem entrando, ele me vem abrindo o portão, fechando. E quando é a aulinha deles, eu abro o portão. Aí eu já começo. Cola, cola, cola na parede. Eu já tenho uma música de entrada. As crianças que fazem natação comigo há algum tempo, ou a psicomotricidade aquática, ela já sabe o comportamento. Ela já se espera, já sabe que tem que tirar a sandalinha, já sabe que eu vou molhar eles. E tudo isso eu boto a minha música. Aí, música que faz parte do meu contexto de aula, eu tenho música para os momentos. Cada momento da aula é uma musiquinha. Aí eu questiono eles: e aí, como é que entra na piscina com segurança? E assim vai tracejando a aula. E eles começam a lembrar dos momentos com a música, a ação, o movimento, e assim vai. E aí eu consigo pegar um grupinho, Renato, de 10 crianças e ver todos fazendo a mesma ação. Não correndo na área da piscina, sentando na borda, entrando de forma segura, botando a barriguinha, escorregando, porque tudo isso vai tracejar durante o processo, entendeu? Eu acho que unir a musicalidade com brincadeira e dar isso uma afetividade, um carinho, a criança que não consegue, vamos lá, vamos fazer de novo, devagar, com afetividade, aí você conseguir um ambiente seguro. Não é fácil, porque você tem as dificuldades da criança que não quer esperar, a criança que já faz natação, com a criança que não faz natação, você tem aquele mix
numa aula. Mas devagar você vai mostrando para essa criança que ela tem que esperar. Aí a gente exercita o esperar, o comando de vir, né? A presença de um adulto ali naquela área. E assim vai. Vou tracejando toda uma mecânica, né? Então, a importância que você falou de criar rotina, não ter quadros de rotinas para essa criança, porque se a criança não tem rotina, ela fica insegura, ela não sabe o que vai acontecer. Então, é importante ela chegar para a sua aula e saber tudo o que vai acontecer naquela semana, naquele mês. Importante, professor, pode ser um quadro de rotina com figuras, ou pode ser simplesmente você falar, você comentar com ela o que vai acontecer naquela aula. E você falou da importância de dar repetição o tempo todo, que nem eu brinco, que eu dou, se eu der 365 aulas no ano, 365 vezes eu falo para a criança, quem entra primeiro na piscina? Quem entra primeiro? Então, a criança nunca entra primeiro e eu sempre pergunto para ela me responder, para aquilo ficar na cabeça dela, a gente condicionar e marcar um aprendizado a longo prazo. A música é importante porque você condiciona essa criança, então antes um estímulo neutro, porque a música não fazia sentido nenhum para a criança, ela vira um estímulo condicionado. No momento que você canta a música, ela já sabe o que tem que fazer, o movimento que ela tem que fazer, o exercício proposto. Então, muito importante trabalhar essa musicalidade, mas a gente vai se aprofundar nisso mais para frente. E se você fosse orientar esses professores que estão ouvindo ou assistindo esse nosso podcast, quais são os erros mais comuns que esses professores cometem ao ensinar a segurança aquática? Perfeito, Renato. Eu fiz até uma palestra lá em Recife, lá pelo Sesc, e foi bem interessante, assim, que me questionaram a mesma coisa, né? Eu disse, primeiro, o profissional, ele tem que olhar o ambiente que ele tá, que ele vai dar aula, e ver onde estão os riscos. Por exemplo, o maior desafio para mim, nos ambientes de trabalho, é que o chuveiro é distante do acesso. Que eles entram, e se eu tenho uma regrinha de, passar no chuveiro antes, veja que eu já tenho uma dificuldade aí, que eu vou ter que fazer eles deambular pelo ambiente, que é um ambiente escorregadio, porque está sempre molhado, ou pela água da piscina, ou no caso, no meu ambiente aberto, chuva, coisa assim. Então, eu já criei estratégia, por exemplo, eu tenho uma musiquinha, eu peguei um regador, enfeitei com jacaré, aí eu já tenho uma musiquinha aí para trazer onde a musicalidade e a criatividade aí, para atrair a atenção da criança, para ele esperar, para eu molhar o corpinho dele antes de ele entrar, e assim vai. Então, primeira coisa que eu faço, que eu recomendo, é olhar o ambiente. Se tem escada, aí tem que tomar cuidado, o professor tem que estar uma escada para entrar na piscina, tem que estar de olho nessa escada, porque as crianças muito pequenininhas têm essa dificuldade. Qual seria a parede ou o ambiente mais próximo, onde eu tenho que ensinar eles a se concentrar para eles me verem entrando na piscina? Isso é fundamental, porque o entrar, lembra que a gente fala que a criança só entra na piscina com a presença de um adulto? Tem aquela recomendação que é assim, a criança que não sabe nadar com um braço de distância, a criança que você pode... Então, tudo isso vai no meu contexto ali, de base, né? Então, eu boto eles num ambiente que estão... Aí, por exemplo, se eu uso a escada, se a escada é próxima a essa área, eu já tenho que ensinar elas como entrar na escada. O acesso de costas, dependendo do tipo de escada. E você vai trabalhando isso. Aí vem a borda. A borda, como é escorregadia, tomar cuidado para eles não andarem na borda. Porque a borda, em algumas regiões, ela não é escorregadia. Em outras, ela é escorregadia, a pedra, né? Então, você tem que olhar tudo isso. Esse é o primeiro momento. É a entrada no ambiente. Depois que você pensa na piscina, na água em si, ele respeitou, entendeu, aprendeu isso, vamos sentar na borda. Como é que senta na borda? De lado, de costa? Tem criança que começa a conversar com um amiguinho do lado, já fica assim de lado. Aí já atrapalha todo o processo dele de entrada. Então, eu ensino, sentar, bota o pezinho na água e tal. Aí eu aciono e espera a musiquinha para eles entenderem que tem que esperar. Aí eu vou, fulaninho, Marcelo, Renata, como é que entra com segurança? Entra na piscina, devagarzinho, que é pra não machucar. Aí eu uso a música com a informação do espera, com atender e vai. Nesse sentido, aí você também tem que observar se a sua piscina tem barra. Que você tem a borda e a barra. Então, é um desafio. E se a barra, veja, Renata, a barra é distante da borda, porque é outro desafio. Que você tem um espaço que uma criança entra, às vezes, numa barra. Então, tudo isso tem que ser olhado e tomado cuidado. E isso não dá para a Lorena dizer, tem um padrão. Não tem. Você vai construir o seu a partir da sua percepção de como se machucar.
que a criança pode vir a se machucar. E aí vai. Aí eu trabalho entrar. Quando é uma turma que eu estou iniciando, aí eu demoro, Renato, para entrar na água. É uma questão lenta. Eu começo a brincar, a fazer atividades na borda. Aí, como você falou, os cards. Eu tenho os meus, eu tenho uma estratégia, até ganhei de presente da minha super tia. Ela me deu aquela maquininha que você plastifica, sabe? Então, eu faço as minhas imagens, crio, mostro, já faço uma questão de historinha, já conto historinha, já faço uma imagem, crio personagens, mostro, olha, e assim, e vai criando aquele trabalho interessante. Lógico que natação tem que ter piscina. Então, como eu vou entrar 10 crianças sem saber nadar? Aí eu vou testar, nesse momento, eu vou para o individual. Eu vou testar um por um. Eu não posso saber como é cada criança, eu tendo 10 crianças ao mesmo tempo, como são. Porque aí eu vou me assustar, elas vão se assustar e pode acontecer um incidente ali. Eu vou devagarinho, eu vou lá e vou posicionando, vendo. Quando eu percebo, aí já conheço o meu grupo, que é importante você avaliar, conhecer, saber, criar, construir, aí vai. E vai brotando a aula, né? Então, a importância da antecipação dos problemas. Você vai no ambiente, então vê o que pode acontecer de errado, né, durante o percurso. Eu vou fazer essa atividade. O que pode dar de errado? Então, você vai antecipar e já prevenir. Esse lugar é escorregadio, eu vou ter que pegar um rodo, eu vou ter que colocar um EVA por cima para essas pessoas, para essa criançada entrar. Em que posição eu vou ficar? Porque as crianças vão estar andando e tiver, às vezes, acidente, que tem aquela fila das crianças, o professor fica na frente, às vezes não vê o que está acontecendo na última pessoa da fileira. Então, qual que é a posição que o assistente vai ficar? Então, tudo isso é antecipação de problema e cabe ao professor fazer isso. Não é simplesmente montar a aula, fazer os exercícios, escolher o material, mas importante é a antecipação dos problemas. Outra coisa importante, às vezes, Renata, às vezes é o copiar, né? Você acha que aquilo ali está dando certo para a Lorena naquele ambiente, com aquele público, vai e copia, né? Aí, assim, fica... Você tem que avaliar a situação. É importante o avaliar, o prescrever, o planejar, tal, para você fazer a coisa ficar coerente com segurança, né? Que nem copiar e colar. Eu vejo algum professor fazendo uma tirolesa. Fala, vou fazer uma tirolesa também na minha piscina. Mas, às vezes, a estrutura não suporta. Não suporta e, às vezes, pode ter um acidente. Então, cabe a você, profissional, testar antes, avaliar e antecipar esses problemas. Você falou sobre acidente. Eu acho bem interessante ouvir isso, o Davi Spielman falando sobre acidente e incidente, né? Essa é uma questão bem que eu gosto de falar muito, porque, foi um acidente. E os estudos dizem que não existe uma diferença entre acidente e incidente, né? O acidente é um acidente, acontece e não tinha como ser evitado. O incidente, a maioria das situações de afogamento, ele é um incidente. Como evitar esse incidente? Através da prevenção. E a prevenção, para mim, ele está ligada ao processo de educação. Quando você estuda um pouco mais sobre prevenção, não adianta prevenir, Renato, sem informar. Então, acho que por isso que eu digo que é uma missão para mim a questão da segurança aquática, que é uma das coisas que eu quero chegar mais pesada é com os pais. Porque muitas dessas crianças, elas aprendem comigo as habilidades, a cuidar, e chega num lazer com o pai, com a mãe, que é a pessoa que ela mais admira, a pessoa que ela copia, e o pai faz um comportamento que não condiz com o comportamento que a tia Lorena dá na sala de aula dela, que é a piscina. Então, isso vai contradizer, é um trabalho pesado. Por isso que é importante a missão da gente também, não só informar, não só educar nossas crianças. Que tal uma palestra, uma mini palestra para o pai, trazendo um encontro pedagógico, fazer academia e tal. Eu acho isso fundamental. E vale ressaltar essa linguagem. Não ser uma linguagem técnica, não que eu seja contra. Eu sou profissional, eu sei que eu consigo fazer uma linguagem dando os cuidados de primeiro socorro, de SCP, mas assim, a questão de, a gente sempre tem, né, Renato, o bombeiro, o policial, eu acho massa, eu conheço pessoas fantásticas, inclusive profissionais de educação física que conseguem, mas assim, nada melhor do que o professor do seu filho falando sobre isso, mostrando que dá certo, que é uma coisa segura para apostar, né? Então, as pessoas se afogam, mas não deveriam, porque a informação é tudo. É tudo. Você consegue fazer essa prevenção. E a gente vai tocar um tema muito importante, que a gente falou muito de piscina, de aulas de natação, mas você, como profissional,
tem que visualizar o que essas crianças, o que o seu público está fazendo fora das aulas de natação. No final de semana, à tarde, por exemplo, eu fui dar um curso em Marabá, uma época que tem um rio que atravessa a cidade. E aí eu falei para os professores, vocês têm que vir com essas crianças para o rio. Falei, quantas crianças estão aqui no final de semana brincando no rio? Você tem que trazer e conscientizar o que pode acontecer de acidente e passar por essas situações, problemas com você. Ensinar essas crianças a enfrentar esses problemas. O rio, você não tem a visão, tem a correnteza. E como você faz isso no seu dia a dia, conscientizando os seus alunos de outros ambientes que não é a piscina e a aula de natação? Renato, eu acho que você me conhece mesmo, né? Então, veja, como a minha região ela é praieira, mais do que tem muito rio, mas assim, não é um acesso como é acesso à nossa praia. A gente tem uma costa lá, né? Então, eu vi a importância de trazer o tema praia para as minhas aulas também. Então, assim, quem me acompanha, quem vê, quem vai me acompanhar a partir de agora, né, Renata, tem essa questão, vai ver como é o meu trabalho. Eu faço um processo, eu construo materiais e, junto com uma amiga, eu construí um material, um livro de piscina e livro de praia, que eu conto história, levo, crio historinha e levo para a borda de piscina. E, assim, como a mecânica de levar um grupo de crianças para a praia é uma questão mais delicada, não está fora dos meus planos, viu, meus coordenadores, não está fora dos meus planos ir para a praia para fazer uma presença lá, para mostrar os cuidados que tem que tomar. Eu levo o meu livro. E lá eu falo sobre respeitar a placa de sinalização, falo sobre as bandeiras, né? Falo sobre a importância de nadar com a presença de um guarda-vidas, de um bombeiro, né? Falo da importância da água na altura do umbigo, é sinal de perigo. Canto as musiquinhas, faço tudo isso com música. Lá em Recife tem uma campanha de Praia Limpa, que é o prefeito de lá, vai e assim, já vem a prefeita. Eu acho bem interessante, que é vamos manter a praia limpa. E eu levei essa musiquinha para a sala. Agora, essa musiquinha, lá em Recife, ela tem uns 10 anos. Ela voltou agora. Questões políticas e tal. E as crianças estão começando a viver. E eu já tinha botado essa música. Tem criança que não conhece, mas os pais dos meus alunos conheciam musiquinha. Aí, em contrapartida, eu criei uma música. O que é da praia fica na praia. Aí eu brinco. A conchinha é da praia? Leva para casa? Não, o peixinho. Então, você vai no processo de educação. Não tem como ser. Eu sou educadora, então não tem como eu dizer para eles esse cuidado que tem que ter com os recursos, né, com as questões de lá, e não deixar. Esse saco plástico é da praia? Então, não deixa na praia. Então, você vai linkando e vai construindo um trabalho. Eu, assim... amo o que faço, isso me dá o gás para eu ir mais. E aquele negócio, a minha maior dificuldade é que, como o tempo, às vezes, de uma aula de natação é curto para você educar, um processo longo que eu tenho, eu uso o mês de novembro, aquele mês sagrado, eu uso ele intensamente. Então, eu trabalho muito na borda no mês de novembro para conscientizar. Mas durante o ano, eu passo 5, 10 minutos, porque os pais querem ver os filhos dentro d'água. Então, por isso que eu acho a importância de levar... que o processo de aprender a nadar está muito aliado a uma questão maior de educação aquática. E, gente, eu vou dizer para vocês, isso tem que ser missão do professor de educação física, do profissional de natação. Tem que ser uma missão, porque faz parte do nosso contexto. Os números são horrorosos, não podemos ver os números e achar. As pessoas mandam para mim, Lorena, tu viu essa notícia de afogamento? Semana passada, uma menininha de 12 anos e 2 irmãos se afogaram na praia de Boa Viagem, lá perto da minha região onde eu moro. Então, assim, eu fico assim, poxa, cadê o acesso à informação? Cadê a prevenção? Cadê a informação, né? Então, esse ambiente externo, é importante a gente ter essa conscientização do que essas pessoas estão utilizando, porque 70% das mortes, segundo a Sobrasa, ocorrem em rios, lagos e represas. Então, a gente tem que ver o que essas crianças estão fazendo. E você falou dos números alarmantes, se a gente falar isso mundialmente, são 235 mil óbitos de afogamento por ano. E se a gente falar isso em números no Brasil, cada morte por afogamento custa 210 mil no Brasil. Então, a gente precisa reduzir essa mortalidade. E você falou, mas os pais querem a aula dentro da água, eu tenho aquele momento de fora, mas quando eu vou para a água, como você integra habilidade motora, segurança aquática, psicomotricidade e essas competências aquáticas dentro da sua aula de natação? Porque muita gente fica aí no crawl, costas, peito, borboleta, e tem muita coisa além dos 4 nados. Perfeito, Renato. Então, existe uma coisa interessante que o professor de natação, eu fui para algumas palestras, como eu digo, eu saio trocando, saio somando, porque quando você vai fazer um curso, uma pós-graduação, né, Renato, que é importante, a gente vai adicionando coisas, não que eu vá, poxa, Lorena, vai de novo para esse curso, porque sempre traz coisas novas.
é importante entender que existe uma diferença entre nadar e natação. Uma diferença muito grande. E, inicialmente, o que eu proponho para os meus alunos é o nadar. Aí, como é que eu vou fazer ele nadar? O que é nadar para a Lorena, né? Para o contexto? Ele deslocar, ele respirar, ele equilibrar, entendeu? É ele saber se virar naquele ambiente. Como é que você faz? Aí eu junto, eu estudando, sentando, ver os conteúdos da natação e o que serve de base para isso. Como é? Qual a estratégia? Aí, a partir daí, eu fui criando minhas montagens, meus movimentos. E cada vez eu acrescento um movimento a mais. Para ele subir na borda, Renato, que é importante para ele sair, o que é que ele precisa? Fortalecer o bracinho, o braço dele tem que estar forte. E o que é que eu vou pedir? Ele tem que se sustentar na borda, por uns segundos. Eu pego o bebezinho, boto, eu tenho uma atividade de macaquinho, que é segurar na borda. A criança começa com 1 segundo, 2 segundos. Digo pro pai, vai tirando o peso da sua mão, depois ele vai ficar... E ele vai exercitando. Quando dá umas 3 ou 4 aulas, ele já tá se segurando só. Aí eu começo a fazer o trabalho de deslocar na borda. Aí assim vai, aí vai subindo. Então eu vou criando meus objetivos. Em cima desse, eu tenho os principais, que é interessante falar, que é o equilíbrio, a propulsão, a respiração, e eu acrescento aí o giro. Você saber girar, voltar, retornar. Se você cair de cabeça para baixo, você saber voltar, girar e retornar à superfície. Então, aí eu pego o manejo e crio os meus conteúdos em cima da natação. Não que eu não ensino. A criancinha... Ó, a tia Lorena quer que gire o braço e bate a perninha. Que movimento é esse? Aí eu vou lá na natação. É o crawl. E assim vai. E eu vou criando as atividades. Aí salta da borda... gira, aí eu ensino ela a saltar, ela a voltar e vai fazendo a repetição. Não tem como não sair da repetição. Todo aprendizado, para gerar o aprendizado, ele tem que aprender, ele tem que ensaiar e errar. E você dá o suporte. E isso vai. Agora, antes disso, quando é uma criança que não tem experiência com piscina, uma criança que tem medo, aí você tem que gerar um processo de aproximação. Como é que eu me aproximo dessa criança? Uma pessoa que ele nunca viu na vida. Primeira coisa, na época da pandemia, que eu tinha dificuldade, a gente tinha dificuldade de estar perto um no outro, contratava por telefone, eu chegava de máscara e tal, eu fazia um áudio explicando, diga a seu filho que eu sou a melhor amiga de vocês, que tia Lorena mandou esse pãozinho pra você, a coisa que ele mais gosta. Eu tenho uma mãe que disse, tia Lore, eu comprei uma roupa do Homem-Aranha e disse que foi você que mandou de presente. A criança nem sabia quem era a tia Lorena, nem tinha visto tia Lorena. E assim foi. Aí depois eu ganhei o artifício do meu Instagram, com meus vídeos. Eu disse, papai, esse é meu Instagram, vai lá e mostra tia Lorena dando aula, tá? E vai lá. E depois eu disse, diz a ele também, papai, que ele só vai fazer o que ele quiser. Se ele não quiser mergulhar, tia Lorena não vai mergulhar ele. Ah, é? E aí sim vai. Indo. Aí quando chegava lá, eu desafiava. Ó, tia Lorena esconde o rostinho, assim, ó. Esconde também? Tenta. Aí ele vai. Ele faz o mínimo movimento que ele faz, rende um super elogio. Papai, hoje ele botou o queixinho, a boquinha, e vai desafiando a criança. Esse link família que eu achei massa, que falaram muito, ultimamente estão falando muito daquela base, né? Família, professor e aluno. Não tem link professor-aluno se você não tem a família, tá? Eu digo muito que eu sou profissional de educação física e professora de natação antes de ser mãe. Quando eu tive Milena, minha filha hoje vai fazer 23 anos daqui a uma semana, ela mudou minha maneira de dar aula. Depois veio o Pedro, que mudou também. É diferente. Não estou dizendo que uma pessoa que não é mãe não pode ser um excelente profissional. Não. Ela mudou, porque fez eu entender o tempo da criança, como a criança faz, como é. Eu ter essa experiência de entender que tem uma mãe do outro lado insegura, com medo. Será que vai fazer mal? Será que é o caminho certo? E eu me aproximar mais dos pais. Isso é fundamental, esse link que eu tenho com os pais. Eu tenho pais hoje que são meus amigos, são meus torcedores, estão aí, vão ver meu podcast e vão vibrar para mim. Por mim, entendeu? Porque é importante essa relação. Muito importante.
Você comentou no início da sua frase a importância do acolhimento, de você dar essa segurança para a criança, mas com limites, porque a criança tem que criar independência. Às vezes a gente fica nessa super proteção e a gente não deixa a criança ser independente. Um dos casos é a campanha que a gente faz junto com a Raquel Correia, da Segurança Aquática, todo ano, que é o Pula, Vira e Segura. Porque geralmente o professor, o pai, coloca a criança ali na borda e fala, pula que eu te seguro, pula que eu te seguro. Só que quando acontecer o incidente, não tem ninguém para segurar essa criança. Tem que ensinar essa criança a pular, como você falou, o movimento de girar, que é importante, voltar para a borda e sair sozinho dessa borda. Aí ela tem que ter essa força, como você comentou. Se você não dá e não estimula essa criança a ter independência, ela não vai conseguir sair fora da piscina, não vai conseguir se deslocar. E tirar aquele olhar, preciso fazer a criança nadar 25 metros, 20 metros. 90% dos incidentes acontece próximo da borda, 1 metro e meio da borda. Então, ele precisa saber nadar isso. Esse percurso que ele tem que saber, e isso a gente vai salvar vidas. Só mais um parênteses aí que eu acho importante falar, porque eu sou professora de uma escola, eu sou professora de natação e sou professora de psicomotricidade aquática da escola. Aí, Lorena, como é seu manejo? Veja, são 2 aulas diferentes, apesar de ter o mesmo fundo, assim, da mesma questão, da musicalidade, da criatividade, dos brinquedos que eu levo e tudo. Mas é importante que eu digo assim, eu, como psicomotricidade, como professora de psicomotricidade aquática e professora de natação, não tem como eu dar na minha aula de psicomotricidade questões da natação. Então, são pontos que eu levo da natação. Então, eu acho interessante também o psicomotricista aquático ele entender um pouco da natação, para levar um pouco, porque, veja, eu sou professora de psicomotricidade aquática da escola, eu pego todo o infantil, Renato, todo o infantil. A criança só não faz aula comigo se ela estiver doente, tiver algum problema que não possa ir para a piscina, mas todas as crianças passam por mim. Então, se eu levar esse conteúdo, veja quanto é importante para essa criança que está no processo de formação, ela entender e respeitar. Não precisa de natação, não. Naquele momento é psicomotricidade aquática. Uma das coisas que até eu peço para as crianças entenderem essa diferença, por exemplo, na natação, na minha aula de natação, o esporte, eu peço a roupinha, a fardinha, a touquinha. Na psicomotricidade, a criança pode ir de biquíni, pode ir com blusa de sol, pode ir com uma roupa que não seja o padrão da natação. Não precisa levar óculos, mas eu encarno os conteúdos na minha aula da natação. Aqueles 4 básicos que eu falei, eu boto na psicomotricidade. Porque eu acho que tem esse valor, por eu estar lá, né? Como professora do infantil, pego todas as crianças, como é que eu vou perder essa oportunidade, né? E tem elementos no seu trabalho que chamam muito atenção e que poucos exploram, na verdade, como a música, esse contato com a família, os jogos, os brinquedos. Eu tive até agora aqui no Congresso Brasileiro de Natação, pós-evento, a gente foi jantar e aí a gente recebe alguns professores, até que estão na pós-graduação, a Renata foi, a Rossana foi, a Aline, a Le Baroli, e a gente trouxe alguns alunos da pós e até alguns integrantes do congresso para conversar e ter esse contato com os palestrantes fora do ambiente. Aí cada um trazendo sua realidade, a gente conversando. Eu conversei com a Isadora, é o interior de Minas, não lembro a cidade, desculpe, Isadora. E ela falou que ela trabalhou em 2 locais na cidade dela, são os únicos 2 locais, e ela resolveu abrir o próprio espaço dela. Ela tinha uma piscina no fundo da casa dela, ela adaptou e começou a receber os alunos. E ela falou, Renato, me tira uma dúvida, porque os 2 lugares que eu trabalhei, os pais não podiam ficar no ambiente da piscina, eles até ficavam longe, e eles eram contra que os pais ficassem próximos, não tinha esse contato com os pais, mas eu tô vendo na minha realidade que é tão importante, eu devo fazer isso? Então, às vezes, tem algo que é cultural, que você passa em algumas empresas, que você vai repercutindo aquilo, reproduzindo, e você não sabe o porquê. Então é importante você vir nesses congressos, que você vai entendendo o porquê das coisas, e ter essa família próxima é muito importante. Que dicas, que estratégias você utiliza para aproximar essa sua aula, a sua metodologia com os pais para fazer essa conscientização? Então, é um desafio, né? Porque você sabe que quem trabalha com criança sabe que a criança muda total o comportamento, né? Assim, a estratégia talvez não é... Quando eu comecei a trabalhar com natação, tipo assim, a piscina era o banco que o pai ficava, era assim, 1 metro de distância da borda. Porque era uma piscina pequena e tinha aquela questão de o pai ver e era só eu, não tinha auxiliares e tal. E ficava em segurança, até porque ele não me conhecia. Então, tem essa questão de ficar muito perto. Eu cresci profissionalmente assim. Mas em relação à criança, voltando para a questão criança, eu não vejo dificuldade. Mas eu sei que a criança, ela muda o comportamento dela quando ela está na presença do pai e quando ela está
sem a presença do pai. Ou ele fica mais astuto, virado, querendo, na minha região fala virado, elétrico, não para, querendo mostrar, querendo se mostrar. Outros ficam mais manhoso, só quero com meu pai, com minha mãe. Então, assim, talvez esses pais, todas as aulas, não seria uma questão saudável para o processo de educação aquática. Aí você tem que criar estratégias. Nada como trazer o pai, você fazer palestras, conversas, diálogo, aulas convite. Agora, no Dia das Mães, a gente já está estruturando uma aula que é a participação da mãe na água, ou então na mãe observando, ou um festival de natação. Naquele momento do festival de natação, tem um momento de conversa, sabe? Uma vez eu criei um festival de natação segurança aquática. Foi maravilhoso. Eu falava de um nível para outro, eu parava, a piscina era pequena, os pais estavam na grade, num acesso restrito, e eu falava, gente, veja, eu faço isso na aula para essa questão aqui. Eu ensino o canguru, aquele pular e mergulhar, para isso, para uma questão de cansaço, ele não tem mais perna. Aí você vai vinculando o seu trabalho indo, aí você fala da importância do saltar com segurança, e você vai construindo essa relação aí. A criança é o ponto principal. Vamos avaliar essa questão. Eu acho que a melhor saída mesmo é convidar em alguns momentos ele para fazer uma aula com seu filho. Ou então, papai hoje vai observar, papai hoje vai participar, ou mamãe hoje, entendeu? O cuidador, né? Que fica lá. Eu acho interessante. O que eu utilizo na minha prática é a conscientização. Você conversar com esses pais. Que nem eu, por exemplo, hoje em dia só dou aula de personal, mas quando dava aula em clube, eu reservava sempre os 5 minutos finais para conversar com o pai. Se cada dia eu converso com o pai, no final do mês eu conversei com todos. E eu falando da importância deles estarem ali, quando ele tem que dar o feedback positivo, quando ele tem que dar o feedback negativo e quando ele tem que mostrar que eu sou a autoridade, que eu acima, quem vai ditar as regras é o professor. O que ele falar é ordem. Não adianta você vir pedir para mim, porque o que o professor falou, que quem é pai sabe, que às vezes a criança pede uma coisa pro pai, vai pedir outra pra mãe. Se cada um fala uma linguagem, aí fica difícil. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Se o professor falou, tá falado. A pergunta é lá pro professor, não pra mim. Dentro da piscina, quem manda é o professor. E aí você vai quebrando essa barreira da criança ficar mais triste, ou mais elétrica, ou mais manhosa, porque ela sabe que ali não vai adiantar. É você que é a autoridade do assunto ali. Mas isso é informação, é conscientização. Os pais são leigos. Quando ele se intromete, entre aspas, na sua aula, quando ele está fazendo isso por uma boa ação, ele está achando que ele está fazendo bem. Não, eu estou colocando ordem, estou mandando ele ficar na parede. Você explica, não, deixa, mesmo se ele está fora da parede, deixa que eu vou controlar, deixa que tenha o meu momento. Se eu estou deixando, é porque tem algum motivo. E aí o pai vai entendendo e a criança vai entendendo. Depois de um tempo, e aí tem mais benefícios ele estar ali na borda da piscina do que malefícios. Então eu gosto muito dessa presença dos pais e hoje a gente tem uma nova realidade, que são os pais que não estão na piscina. A gente que dá muita aula de personal, às vezes a gente nem vê esse pai. O pai coloca no elevador, a criança desce, eu venho com a babá. E aí o que eu crio de estratégia? Sempre que eu saio do condomínio, no primeiro semáforo que eu posso, um áudio. Eu faço um áudio, converso com esses pais para eles saberem. Feedback, né? Às vezes gravo um vídeo, peço para a babá gravar um vídeo e a gente explica. Como eu falei, você tem muitas atividades diferentes, não diferentes, mas você introduz coisas novas e uma delas são materiais recicláveis. Como isso enriquece as suas aulas? Então, foram vários projetos que eu criei, um projeto muito antigo. Na verdade, eu fui acionada com meus filhos na escola, né? A escola fazia um trabalho que na época da minha vida escolar não tinha isso, essa questão do lixo reciclável, né? Hoje você tem. E a escola começa a fazer um trabalho, o colégio dos meus filhos fazia esse trabalho. E começou lá em casa, fazer um ônibus, fazer isso, fazer aquilo, um brinquedo, pau. Aí veio, como eu disse para você, depois que eu fui mãe, muda tudo, né? Muda tudo. Aí mudou esse meu pensamento. Aí veio o quê? A carência de material na minha região. Como eu falei para você, quando eu comecei a trabalhar com natação para bebê, não existia nem fralda descartável. Olha, em Recife, uma cidade considerada grande, não tinha. Então, tinha desafios desse tipo. Então, eu comecei a ver o shampoozinho do meu filho, que tem um desenhozinho, tá? Aí eu comecei a ver que ele se acumulava. Eu peguei, fiz um boliche. Aí, depois, eu via que tinha um shampoo que tem um desenho, ou então uma caixa de sabonete. E vou indo. Coisas que eu podia ver que cabia para o ambiente água. E começou esse processo de construção. Aí eu criei o projeto na água com uma amiga minha aqui de São Paulo, Vânia, que inclusive é sua aluna de pós-graduação. Formada agora.
E a gente fez esse projeto, que é Arte na Água. E como conseguimos, a gente deu até um curso lá em Recife. E foi assim, ela, com as ideias dela, que ela também é muito criativa, juntou com as minhas ideias, nos encontros, falas, porque eu moro em Recife, ela, apesar dela ser pernambucana, mas ela mora aqui. E assim foi. E foi construindo, foi ganhando espaço na minha aula. E eu ensinando também às crianças a questão do reciclável, né? É importante, não é só a questão de eu pegar o material. Eu converso com eles aqui, foi tia Lorena que construiu, ela pegou, sabe aquela tampinha do lenço umedecido que mamãe usa em casa? Aí para o bebezinho, tal, e saiu trazendo isso. E foi surgindo, Renato, hoje é um mundo. Você para assim, pesquisa 2 minutos, você pega uma tampa de garrafa, você faz muita... Você pode fazer muitas estratégias, você pode fazer um dominó, você pode fazer até contar voltas de forma diferente para motivar as crianças que nadam a piscina. Tem um mundo de coisas. Eu fiz uma aula essa semana, eu não usei nada demais para um grupo de pré-adolescentes que eu tenho lá no colégio. Eu fiz cada raia, era um estágio. Acho que você tem algo parecido que eu já escutei. Cada estágio, para ele passar para o estágio anterior, eles tinham que finalizar esse estágio. Aí eu tinha, numa borda, eu tinha material que afunda. Na outra, eu tinha umas bolas de encaixe para trabalhar a motricidade fina. Na outra, eu tinha uns pilotos que eu cerco ele com fita adesiva colorida e diria, cada piloto que você pegar é um nado. O amarelo é crawl, o verde... E assim ia. E eles iam completando o estágio. E no final, professora, terminou o game. Aí eu achei massa. Quando eles... Professora, terminou o game. Você terminou, agora você concluiu. E assim vai. E assim, foi surgindo desse jeito. Eu tenho um mundo de material. Eu tenho tanto material, Renato, que a minha mala do carro é cheia. Embaixo da minha cama é cheio. A casa da minha mãe é a minha casa, porque eu construí, eu gosto de dividir, eu saio dividindo. Lorena, me empresto, porque assim, é uma coisa que eu tenho que tem que ser entregue para o próximo. Então, é um papel interessante social, que eu acho interessante. É uma coisa que a gente tem que abordar, porque o mundo está aí, não existe mais lixo. A gente tem que saber que não existe mais onde descartar, a gente não tem mais o lixão que se tinha quando eu era criança, para a professora da minha escola não falar sobre esse assunto, que na geração dos meus filhos já estavam diminuindo. Então é isso. A gente tem que pegar isso também com o processo de educação. E você até ensinou, teve um curso, uma pós-graduação em Recife, que você ensinou os professores a confeccionar esses materiais com poli. Então vale muito importante da ideia lá em Recife. E a gente tem o trabalho em aulas individuais e a gente também tem trabalhos em grupos. Como você adaptar essas brincadeiras, esses jogos, essa segurança aquática para esses dois públicos? Que uma coisa é você para uma, a outra é você dar aula em grupo. É engraçado que, às vezes, o individual é mais desafiador. Porque eu sou daquelas professoras, apesar de dar muita aula particular com o personal, o grupo tem assim, o que um consegue fazer, o outro não conquistou ainda não conquistou. Ele aprende imitando. Então, assim, eu passei um tempo com a criança, ela foi meus 6 meses até 4, 5 anos. Eu percebi que ela não precisava, eu até conversei com você, que precisava de mais. Então, eu recomendei a mãe dela ir para um grupo e vejo ela nadando lindo, porque ela teve toda uma base, né? Então, assim, tem o valor do individual, mas eu vejo que o grupo, ele também tem esses benefícios, né? De um ajudar o outro no aprendizado. Não é uma tarefa difícil. A partir do momento que você ensina a sua criança que tem a vez dela, que o esperar. É uma coisa bem interessante que minha aula ela é ministrada assim. É o grupo, eu atendo uma atividade para o grupo todo, uma atividade que eu sei que o grupo todo faz. E geralmente trabalho de respiração, trabalho de borda, trabalho de giro, trabalho de mergulhar, que eu digo pirueta. Aí faço ali no grupo, que aí eu faço com todo mundo. A criança quer chegar na piscina e quer se movimentar, porque somos feitos para movimentar. Não posso deixar a criança parada há muito tempo. Então, eu faço a atividade do grupo, aí depois, pronto. A criança que não tem muita habilidade, que eu sei que não consegue girar, aí eu me aproximo dela. E assim vai. E depois eu faço a atividade do individual. Quando eu percebo que todas fazem, aí eu faço uma atividade, pego essa atividade que é individual e faço em dupla. Ou eu faço os mais habilidosos. Eu acho que é a estratégia que todos nós, professores, usamos. E assim vai. A atividade que cabe no individual, ela também cabe no grupo.
E eu acho que no grupo, como eu lhe falei, vou dizer de novo, é muito melhor porque você tem um que é habilidoso que vai querer fazer, imitar, ou então ele pode até ter medo inicialmente de ver aquela habilidade ali que ele não sabe, mas você vai dando apoio, você vai dando a sustentação, fazendo aquela aproximação, passando a segurança e ele vai galgando. Então, lembra que eu falei da antecipação de problema? Isso tem que estar no seu planejamento, tem que estar no seu plano de aula. Então, eu estou na iniciação, eu tenho aquele aluno, entre aspas, que está um pouquinho mais avançado e aquele que não, aí eu vou chamar turma 1, turma 2, eu coloco um forte, um fraco, um forte, um fraco. Porque o forte, eu só vou falar na hora que ele está passando, eu não preciso corrigir muito. Aí eu estou com um fraco, que eu estou acompanhando ele, corrigindo mais. Aí está vindo outro forte na turma, e aí eu não preciso corrigir tanto. Aí não adianta você, vou colocar todos os fortes na frente, depois eu vou trazendo. Aí aquela turma fica esperando, e aí eles desmotivam. Ou você sai de 2 em 2, um forte e um fraco. Você vai falando quem está mais forte e vai auxiliando quem está mais fraco. Ou no seu plano de aula, você tem um objetivo da semana, todo mundo trabalhando aquele objetivo, e logo na sequência você coloca 5, 10 minutos de objetivos individuais. Você divide a turma em 2, aquele que está mais avançado, você dá um exercício para ele automatizar o movimento e rodar mais, e você fica aqueles que estão com mais dificuldade. Então ali por 5, 10 minutos, você já fez aquele trabalho individual naquele público que precisava algo mais. E a gente precisa falar da musicalidade, né? Que é a sua marca. Como a musicalidade transforma a experiência da criança dentro da água? Então, é muito rica a musicalidade. Eu, nesse processo todinho, eu tenho um hábito terrível. Eu erro todas as letras de música famosa. Aí eu cantando, aí minhas amigas, Lorena. Sim, então, assim, eu tenho é como se minha cabeça, o meu cérebro, ele não para. Ele fica... Então, eu tô, às vezes, escutando uma música, pego um pedacinho da música. Sabe uma música, na época, eu não sei se... de carnaval. Onda, onda, olha a onda, pá, pá. Isso, exatamente. Eu levei ela pra piscina. É fantástico para eu trabalhar descontração facial. É lógico que eu não vou fazer um volume, né? Eu vou fazendo um volume e vou graduando. Quando é um grupo de crianças já estão esperando a minha atividade. Onda, onda. E eu trabalho também. Aí quando eu boto na música, na psicomotricidade, é a questão de a gente usar um lado, o outro lado. Uma mão, depois. Aí você vê o bebezinho, ele faz com uma mão, ele só faz com uma. Aí você toca, faz assim, toca na outra mãozinha, ele vai fazer com a outra. E aí você começa construindo. Eu tenho uma criança que ela já faz e ela já pede. Tia Lorena, aí ele já pede para eu cantar. E assim vai, eu vou pegando as músicas que eu tenho já e criando para o meu contexto. Não é uma tarefa fácil, mas assim, eu consigo já, nesse período, já faço... Sai fluindo. Eu fiz um comentário uma vez, eu digo, eu tenho em algumas instituições que eu trabalho, eu tenho um estagiário. Eu disse, corre, que vem uma música na minha cabeça agora. E se eu não gravar, tu não gravar no áudio agora, pra mim, eu vou esquecer quando sair da piscina. Porque vem surgindo, né? Eu fiz uma música do Canguru. Põe, 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 mergulhe, dá pulinho. Põe, 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 põe. É uma besteira, Renato. Mas as crianças adoram. É uma besteira que eu digo assim, a besteira é música. Mas você vai fazendo. E quem é que faz põe-põe? Eu fiz agora na Páscoa. O coelhinho não faz põe-põe? Bora fazer põe-põe igual o coelhinho. Todo mundo imita põe-põe, põe-põe. Aí a criança do nível bebê, que já tá sem o pai e a mãe, ela começa a fazer e já começa a desafiar a mergulhar só. Porque viu o amiguinho fazendo e assim vai. Aí você tem na borda. Bate a perna forte, forte agora. Agora, só uma perninha. Aí ele faz a outra perninha. Isso foi surgindo, não foi Lorena parou, sentou, vou fazer uma música, não. Foi no dia a dia, vai indo, você vai vendo a sua necessidade de mostrar para a criança, para fazer uma atividade de acordo com o seu objetivo. Aí vai surgindo as músicas. E até que faixa etária você utiliza a música? Eu vejo que às vezes os professores limitam muito ali na fase de bebê, fase de adaptação. Você utiliza essas músicas até que faixa etária? Todo mundo gosta de música. Todo mundo gosta de música. A gente tem que tomar cuidado que o maiorzinho, o pré-adolescente, se for um grupo de pré-adolescente, todo profissional conhece seus alunos. Sabe que tem aqueles que são mais... Não, o meu negócio é game e tal. Você já vê na postura. Então, por isso que a questão do observar que a gente viu ontem, falou muito sobre observar, né? Então, é importante o observar seu aluno. Tem criança que é um pré-adolescente, mas é uma criança que curte, que o ambiente de casa é um ambiente mais leve, que vai... Aí você vai, Renato, eu não tenho pausa para isso, não. Eu não freio, não. Enquanto eu tô assim... Eu sou professora de hidroginástica também. E eu faço umas brincadeiras, danço na borda e tal. Como eu nas aulas de
de carnaval, que a gente vai, eu faço a música, canto, danço, faço eles dançarem, interagir. Então, assim, para mim não tem freio. Você tem que, na verdade, saber se aqueles alunos, através de conhecer a criança, o adulto ou o jovem, e avaliar se ali se encaixa. Entendeu? Eu só digo que você tem que adaptar a música ao seu público. Isso. Então, público para criança é uma música, para adolescente é outro, para adulto é outro. E aí você, nos maiores, você vai trazer a música que aquele movimento está solicitando. Que nem quando eu vou ensinar cá, eu falo roda, bolhão, roda, pega o ar. Roda, bolhão, roda, pega o ar. Ele vai ter o ritmo, que ele sabe quanto tempo ele vai ficar soltando esse bolhão, quanto tempo ele vai respirar, e se ele trocou o braço na hora que eu tô cantando a música, ele vai perceber, e ele vai condicionar. Eu já peguei criança, que às vezes eu afundava e a criança estava cantando a música embaixo d'água, fazendo aquelas bolhas, e ela estava automatizando o movimento. E aí vira um movimento condicionado, então não tem limite de idade para você utilizar essa música. E eu sou que nem você, Lorena, eu sou horrível para música, musicalidade, decorar a música. Mas mesmo assim eu canto, eu erro e as crianças acham que eu tô errando de propósito, porque eu brinco tanto, mas na verdade eu erro porque eu sou ruim. Então você aí do outro lado, você identifica com a gente, também tem essa dificuldade musical, não pare de cantar. Eu lembro que eu ficava no Clube Pinheiros durante 12 horas por dia. 13 horas os professores tiravam sarro que eu não tenho ritmo, que eu não sei cantar, que eu esqueço a letra da música. Mas a criança não percebe, tudo é fantasia, é brincadeira, elas estão se divertindo, elas acham que você está errando mesmo. E para a gente finalizar, Lorena, para o professor de hoje que ensina natação e não percebeu que a natação mudou. Como eu disse lá no começo, tem a natação do século XXI. A criança é outra, o pai é outro, o contexto é outro, o ensino é outro. O que está faltando realmente para esses professores evoluírem e introduzir esses conteúdos dentro da piscina? Então, precisa sentar e estudar, Renato. Não tem outra saída, não. Assim, eu faço muito amigos, network, a gente chama de network, né? E eu chamava de troca de ideias, inclusive eu tinha uns encontros de troca de ideias lá em Recife. É assim, tem que sentar, trocar ideia, observar, ver o outro, sem análise de julgamento, sem crítica, né? Olhar, ver como eu posso melhorar, o que eu posso pegar dali para me beneficiar. Isso aí, por isso que assim, eu não paro, me move. É a minha maior herança que eu quero deixar para os meus filhos é essa, que não devemos parar de estudar nunca. Tá? Estudar, atualizar, é a compra de um livro, valoriza a compra de um livro, de estudar, de sentar, não tem. É isso. E assim, uma coisa boa também é observar. E observar sem crítica, né? Porque eu, por exemplo, você vê minhas redes sociais. Eu já, no começo, eu vi assim, uns comentários críticos. Eita, e ela fez isso, e ela fez aquilo. Não, se não quiser, não precisa. Passa lá e faz. Não precisa você fazer nada. Só observar. Se você acha que aquilo está errado, conversa. Eu tive um questionamento com um professor uma vez. Eu disse, eu vou fazer o curso dele porque eu vou querer entender por que ele faz. Me apaixonei pelo trabalho dele. E comprei até o livro dele. Ele foi para Recife tem uns 2 ou 3 meses e falei para ele, eu vim aqui para ver essa sua questão aí. Troquei a ideia, foi incrível, foi um ganho incrível. Quer dizer, não me boto lá em cima porque eu tenho experiência. Tem que ouvir o novo que chega, não é importante. É isso. Mas sabe que isso me deixa um pouco triste. Eu venho dessa área de ensino, tenho esse movimento de ensinar professores, de trazer essa nova visão. Eu trago conteúdos gratuitos, como podcast, mais de 400 podcasts. Eu falo que são mini cursos, que nem isso aqui. Se a pessoa assistir, tomar nota e aplicar, ela aprendeu alguma coisa. Eu tenho cursos gratuitos pela plataforma Educar. Eu dou aula de pós-graduação, sou coordenador, levo a pós-graduação. Fiz o movimento de levar ela digital para levar para o maior número de pessoas, mas a gente vê que ainda o movimento é pouco de profissionais aderindo. A gente teve no Congresso Brasileiro de Natação, eu fui no Congresso de Gestores, acho que nem 10% era de São Paulo. E o evento sendo em São Paulo, custo menor, a pessoa está aqui. E mesmo dentro do Congresso de Professores, também menos de 10% eram de São Paulo, a grande maioria vindo de fora. Fala, nossa, não é possível que o pessoal está gastando hotel, gastando aéreo, alimentação, e quem é daqui não consegue, às vezes não precisa ficar o dia inteiro, passa nos temas que te interessam, vai uma palestra, 2 palestras, vai algum tema, mas eu não vejo esse movimento. Às vezes a gente vai dar curso em outros lugares, vou dar curso em Belo Horizonte, você vê que a grande maioria é do interior de Belo Horizonte, a gente vai, e o pessoal local às vezes não faz aquele curso. Isso ainda, eu sinto essa falta de movimento, as pessoas perceberem,
da importância de estudar. Isso é uma verdade. Eu faço parte de um processo de treinamento de estagiário e é uma das coisas que eu falo. Tem muita coisa de acesso livre aí, fácil, e tem que buscar, porque a faculdade não dá a formação total. Não deu para mim. E hoje, com essa questão ligeira de informação de tudo, tem que estar atualizado, tem que estar linkando. O seu podcast, que eu acompanho há muito tempo, é perfeito. Às vezes eu fico desesperada, porque eu escuto no carro e eu quero anotar uma coisa. Como é que eu vou anotar no carro? Como é que eu vou? Aí eu faço um áudio para mim mesmo, para anotar. Um ponto que eu tenho que aprofundar, uma coisa que eu tenho que trazer. Aí eu vi o socioemocional ontem e vi o seu podcast maravilhoso. E é perfeito. Tem que ter. As pessoas estão assim, garridas, não trabalhar, não ganhar dinheiro. E tem que fazer por amor, Renato. Tem que gostar do que faz. Eu digo, é outra coisa que eu quero dizer para meus filhos. Eu digo para os meus filhos, não importa se você quer aquilo, se você quer assado, você tem que fazer o que lhe dá, o que lhe move, o que dá paixão, que é amor. Senão você não vai acordar disposto para trabalhar. São muitas horas que eu, por exemplo, que eu trabalho com natação, é o dia todo, é manhã, tarde e noite. Então não tem como não fazer essa questão de não ser o amor linkando isso. É importante. Tá? E até quando eu vejo os assuntos no INAT, eu falo, nossa, eu já trouxe esse assunto há muito tempo antes, porque eu fico atrás de novidade, o que está surgindo na natação, o que está essas competências socioemocionais. Eu já tinha 6 meses atrás, já tinha trazido a Cláudia para falar sobre isso. Falaram sobre low cost no Digestor, eu já tinha trazido o assunto de low cost há muito tempo atrás. Então, estando no podcast, você já está por dentro. E quais são suas redes sociais para quem quiser te seguir, Lorena, conhecer mais o seu trabalho e conhecer toda essa magia que você faz? Vai lá, é professora, né? Lorena Albuquerque. Aí vai lá, vai conhecer, porque eu exponho tudo, gosto de dividir, gosto de trocar, e é isso. Então, muito obrigado, Lorena, por estar aqui com a gente, vindo de tão longe, compartilhando o nosso conteúdo no Stories, com pais, com professores, em cursos, votando para a gente ser premiado como o melhor podcast 2025. Então, se você quer ser apoiador, assim como outras marcas são, a partir de R$7 você consegue ser assinante no Instagram ou no YouTube e auxiliar a gente nesse projeto, que a gente leva conteúdo gratuito para vocês. Ou também agradecer aqui as marcas, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo. Então, acesse o site da Flot, tudo estudado antes no laboratório da USP para levar o melhor material para a borda da piscina. Plataforma Educar, você pode estudar de maneira online na nossa plataforma ou levar os nossos profissionais aí para a sua região. Mais de 100 professores envolvidos. O Swing Track, você tem a sua avaliação, você consegue colocar dentro do aplicativo da Swing Track e você utilizar as nossas avaliações, fazer chamada, enviar vídeo, se comunicar com o aluno, ter todos os dados, gera gráfico para você entregar para o pai, ele entender essa evolução, você faz a evolução de todas as avaliações, desde que ele entrou na natação até o último processo, então de tempo em tempo você mostra toda aquela evolução, agregando valor para o seu trabalho. Perfeito. A Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação e claro, a Sobrasa, seja voluntário assim como eu sou, assim como a Lorena é, acesse o site da Sobrasa, sobrasa.org, preencha um cadastro, você recebe um kit gratuito e já começa suas ações, você entra num grupo de WhatsApp que tem profissionais do Brasil inteiro que vão te auxiliar a fazer essas suas ações dentro aí, ou seja na sua academia, na sua comunidade, nas escolas, nas praias, nos parques, seja onde for. Então, Lorena, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite, viu? E você aí do outro lado, se ainda não segue o nosso canal, siga, ativa a notificação e, claro, curte esse canal e compartilha para o maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.